Salve, salve, colegas! Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 24 de outubro de 2022 e estamos hoje aqui com o camarada Nildo Ourix, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e também é militante pela Revolução Brasileira, uma tendência do PSOL. Obrigado, Nilton, pela sua participação, por aceitar esse convite aqui para as nossas redes sociais. Estimado Marco Aurélio, todos que nos escutam, aqui é um prazer estar com você, porque eu acabei o conhecendo agora, fui verificar o teu trabalho em defesa, sobretudo dos trabalhadores, em especial da educação, que estão sendo historicamente desprestigiados aí na Bahia. Prazer conhecê-lo e te felicito pelo trabalho. Muito obrigado, Nildo, muito obrigado. Então, vamos direto ao ponto aqui, que nós gostaríamos de ouvir sua opinião. A Bahia está no momento aí de eleição, então nós queremos ouvir outras opiniões também a respeito desse momento. Estamos a 6 dias do segundo turno das eleições para presidente da República e também para governador em alguns estados, como é o caso da Bahia. No cenário nacional, há a tal da polarização entre Bolsonaro e Lula. Dito isto, Nildo, eu pergunto, o voto nulo, que eu tenho ouvido, inclusive, de muitos colegas aqui, o voto nulo representaria qual posicionamento político neste momento no cenário nacional, aí, nessa disputa entre Lula e Bolsonaro? Bem, Marco Aurélio, a polarização que você assinala é uma polarização de caráter eleitoral. Eu ficaria muito gratificado se essa polarização de caráter eleitoral se expressasse no terreno da política econômica, da política externa, no trato das Forças Armadas, numa efetiva polarização sobre o projeto, de um lado, ultra-reacionário, de aprofundamento da dependência e de subdesenvolvimento da chapa do protofascista Bolsonaro e Braga, e, de outro lado, uma proposta de ruptura do Lula-Alckmin, mas, lamentavelmente, não é o que nós temos. A chapa petucana, que é essa mistura desse sistema petista e tucano que administrou o Estado brasileiro desde 94 até 2018, foi uma chapa que aprofundou a dependência, o subdesenvolvimento, que ampliou essa república, que eu chamo de uma república rentista, que conferiu um imenso poder para o latifúndio. Não esqueçam os baianos e você, Marco Aurélio, o fato de que, no governo Lula, nos 8 anos do Lula, foi o período em que houve maior concentração e centralização da propriedade da terra no campo e no espaço urbano. Foi o período de grande desnacionalização da economia brasileira, foi um período de fortalecimento imenso dos bancos, que tiveram os lucros extraordinários acima dos lucros internacionais. Foi o período em que se multiplicou a dívida interna, que mantém uma vantagem estratégica para todas as frações do capital e para o rentismo, de maneira inusitada, né? O Lula pegou a dívida interna em 740 bi de Fernando Henrique Cardoso e multiplicou por 2, para 1 trilhão e 500 bilhões. E a Dilma já colocou na esfera dos 5 trilhões. De tal maneira que essa dívida pública é através dela que o Estado pratica uma austeridade contra o povo no terreno dos estados, dos municípios, do investimento em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em todos os setores, na infraestrutura urbana, na proteção do meio ambiente, em todos os setores da vida nacional, e acumula lucros extraordinários para a classe dominante. Essa polarização, portanto, essa campanha tem uma característica ainda mais particular, Marco Aurélio. Ela é uma campanha sem mobilização de massas. Ela é uma campanha em que tudo se faz pelas redes digitais. Não porque o povo não queira participar, mas porque a chapa petucana decidiu que assim seria. Segundo lugar, ela é uma campanha marcada pela mais absoluta despolitização, em que ganha predomínio no chamado debate público, que não é público, é um debate midiático, as questões de natureza moral. Nós não sabemos efetivamente o que o Lula vai fazer em economia, mas eu estimo que, pela quantidade de liberais que o acompanha, ele vai dar uma continuidade à política econômica ultraliberal de Paulo Guedes, eu não tenho dúvida. Ele não vai romper com essa coesão burguesa que dirige o país desde 94 e tanto dano fez ao Brasil. A modalidade de administração capitalista, orientada por uma relação ultraparasitária dos capitalistas com o Estado brasileiro, ela é uma modalidade que se aprofundou nos últimos anos, com a condução de um protofascista como o Bolsonaro, e sobre a condução de Paulo Guedes, que
passou durante todo esse tempo incólume. Todos nós recebemos críticas de tudo quanto é tipo, até você, Marco Aurélio. Mas o Paulo Guedes não. O Paulo Guedes é o queridinho das finanças, dos meios de comunicação, da Globo, da CNN, que é capaz de se indignar contra qualquer discriminação de ordem racial, de gênero ou até de natureza política, mas é intocável o núcleo da política econômica. E o Lula fez uma aliança em que isso está garantido, isso é intocável. Segundo, nós não temos uma polarização eleitoral que manifeste uma política externa independente do Lula. O Lula, nós temos do outro lado um proto-fascista, Bolsonaro, com o general Braga, com o general Mourão, com a hegemonia das Forças Armadas, não somente no Exército, mas na Marinha Aeronáutica, que estão sob orientação do Comando Sul dos Estados Unidos. E cujo capítulo vergonhoso foi a intervenção brasileira no Haiti, sob comando de Lula, e não esqueçam, o general lá era o general Heleno. Heleno, exatamente. Que é um assessor íntimo, quer dizer, o Lula não só deu curso livre para essa hegemonia de direita, orientada pelos Estados Unidos, especialmente pelo Comando Sul dos Estados Unidos, como agora, nesse momento difícil da vida brasileira, ele não apresenta uma proposta de uma política que tem que ser independente e anti-imperialista, porque aqui quem manda não são os chineses, são os Estados Unidos. Então, se nós não temos mudança nenhuma na política econômica, se não temos nenhum sinal de que haverá uma mudança na política externa, e se as questões essenciais, como a independência do Banco Central, que foi garantida pelo proto-fascista, e mesmo um estatuto para a superexploração da força de trabalho, fora de uma legislação que conspira contra os trabalhadores, o que é que está em discussão nesse momento, Marco Aurélio? Qual é a grande discussão que nós temos aqui? Ora, de um lado, a coesão dirigida pelo proto-fascista Bolsonaro, que quer uma redefinição do regime político. Sim. E instaurar aqui qualquer tipo de um Estado policial, cujo horizonte, eu sempre indico, o terrorismo de Estado na Colômbia. É a estratégia da direita brasileira, apoiada pela coesão burguesa, é que nós devemos transitar para um regime que combina atitudes de força do Exército, da Polícia Federal, das polícias militares, etc., com uma redefinição do regime político, cuja declaração está muito clara no objetivo do senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o general Mourão, que já anunciou recuperando um projeto inicialmente apresentado pela deputada Luísa Erundina, lá atrás, sob outras circunstâncias, de redefinição do Supremo Tribunal Federal. Eu quero deixar que eu não tenho o menor apreço pelo Supremo Tribunal Federal. Há poucos dias atrás, um ministro daquele tribunal determinou que o piso salarial dos enfermeiros do Brasil não tinha amparo no princípio de austeridade fiscal e, portanto, mandou suspender. Não há crime contra a República e contra os trabalhadores que não foi sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a esquerda liberal que nós temos, Marco Aurélio, ela se notabiliza por uma defesa abstrata da democracia que acaba validando, aos olhos da maioria do nosso povo, esse sistema político que está podre de cima e embaixo. Então, essa polarização eleitoral, ela não tem significado e não é, em definitivo, uma alternativa radical de política econômica de manejo de assuntos de Estado. Mas, como o próprio Lula todo momento diz, e referendado pelo Alckmin, e por ilustres conservadores que se alinham com ele, é uma defesa da democracia em abstrato contra a ameaça de um regime ditatorial. Mas a burguesia, que é que em última instância vai decidir sobre isso, sobre a vontade do proto-fascista, ela está muito satisfeita com a podridão do regime atual, porque ela não deixou de distribuir miséria, exploração, fome e abandono para o nosso povo, e lucros, Marco Aurélio, eu quero dizer para o teu público aqui, extraordinários a partir de 2017 e 2018. Então, nós temos alta taxa de exploração, desemprego massivo, um abandono, uma degradação dos serviços públicos gigantesca, e, de outro lado, lucros inéditos para todas as frações do capital. Eu nem quero falar aqui, que você conhece bem, que é a situação salarial dos professores da Bahia, como são aqui de Santa Catarina. Então, esse clima de polarização eleitoral definitivamente não expressa uma mudança radical que a hora brasileira, dada a gravidade da situação do nosso povo, exigiria. E, em alguma medida, isso ocorre também aí na Bahia, na disputa do governo do Estado.
Mas nós estamos numa dinâmica da crise em que o resultado da eleição tem implicações para um ou para outro lado, mas do ponto de vista dos trabalhadores, nós estamos completamente desamparados nessa eleição. Esse é o dado trágico da hora brasileira, em que a proposta do socialismo, a proposta da Revolução Brasileira, sequer é mencionada nos debates. E os três partidos, a UP, o PCB e o PSTU, que lançaram candidato no primeiro turno, tiveram menos de 150 mil votos, meu caro. A marca mais amarga de toda a história da esquerda brasileira no século passado e no século presente. E ao lado disso, como você falou, Nildo, as reformas que foram feitas, ou seja, neste governo ou nos anteriores, as reformas que atendem a burguesia e que massacram a classe trabalhadora, elas continuaram. Agora, mais recentemente, a continuidade da reforma da Previdência, que acabou mexendo mais uma vez nas aposentadorias, na alíquota, na fórmula de cálculo. Ou seja, como você diz, a burguesia está intocável e está aí recebendo os dividendos e os lucros por essa fábrica de miséria que ocorre no Brasil. Aqui na Bahia tivemos a privatização, inclusive, da refinaria, né, Adolfo Alves, que também foi um fato grave que não foi muito alardeado. Além do Paulo Guedes ser um intocável da burguesia, há também hoje o alinhamento de alguns figurões da economia, a exemplo até mesmo do Delfim Neto, do outro lado aí, na questão da esquerda, da candidatura do Lula. Em suma, a situação, ela realmente é grave para nós, classe trabalhadora, que precisamos estar atentos a essa questão. Bem, Nildo, eu queria ouvir, os colegas também querem ouvir de vocês, sua percepção e sua impressão a respeito de uma disputa que existe aqui na Bahia, né? Nós, baianos, também vivemos, de certo modo, no Estado, uma polarização, só que aqui entre o petismo e o carlismo. Há quem acha, inclusive, que o petismo baiano foi uma continuidade do carlismo, uma vez que a Bahia continua com indicadores sociais, educacionais, muito graves e alarmantes, inclusive também a segregação racial. Aqui nós temos a presença também de uma população afrodescendente maior do que nas outras capitais, no caso de Salvador, e de outros estados. Então, quais são as informações que chegam aí para você em Santa Catarina, no meio acadêmico também que você circula, além da luta, sobre essa disputa na Bahia entre o petismo e o carlismo, porque aqui a gente não personaliza entre o Jerônimo e o ACM Neto, porque há algo maior ainda pairando aqui. Bem, a universidade aqui, como a Universidade Brasileira, pouco discute. Vamos deixar claro, a Universidade Brasileira, Marco Aurélio, ela está ensimismada, fechada sobre suas questiúnculas, e ela é fruto daquele amplo programa aplicado pelo Paulo Renato de Souza, que teve curso livre durante as gestões petistas de Fernando Haddad e de Renato Janine Ribeiro. Eu conheço bem, tenho uma relação muito amigável com o João Carlos Salles, que é o reitor da Federal da Bahia, li seu último livro, estou fazendo uma crítica porque eu não gostei do livro que ele escreveu, estou publicando em breve, mando para ele aqui o meu abraço, porque é uma figura da reflexão, da abertura, do debate crítico, mas mostra o colapso em que as universidades estão, não só por falta de verbas, que é crônico, não só por falta de um projeto de educação para o país, que nós não temos desde Fernando Henrique Cardoso, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, e muito menos o proto-fascista. Mas, sobretudo, porque essa apatia dentro da universidade criou uma universidade de costas para os problemas brasileiros. Uma universidade que ganhou a versão de ser uma universidade inclusiva, quando deveria ser uma universidade necessária. O segundo aspecto, é muito importante que você menciona, é a composição étnica do povo da Bahia, né, que é majoritariamente negra e parda, e, sobretudo, uma presença negra muito importante, de tradições extraordinariamente importantes para nós, na configuração daquilo que eu chamo povo brasileiro. Sim. E eu, como discípulo de Darcy Ribeiro, sou um adepto da miscigenação, acho que é uma conquista histórica extraordinária, e nada tem a ver essa perspectiva com o mito da democracia racial atribuído, às vezes injustamente, a Gilberto Freire. Mas eu tenho muitos amigos baianos e acompanho com suma importância, dada a importância da Bahia na luta política nacional. Não só desde o 4 de julho, que vocês reivindicam heroicamente como uma data
fundamental. Mas pela importância política do Estado, pela importância econômica, pela importância eleitoral e pela importância no terreno cultural e ideológico. Essa disputa aí entre Jerônimo, então o petismo, né, de larga vida aí, e o que vocês chamam do carlismo, né, na verdade, ela expressa, em alguma medida, as contradições regionais das frações burguesas, mas elas estão muito alinhadas com a tendência nacional. Os estados, todos eles, um estado como o meu, de Santa Catarina, aqui, que não tem o peso relativo específico como tem a Bahia no cenário nacional, também perdeu importância. O Brasil, lamentavelmente, Marco Aurélio, ficou demasiadamente paulista. A vida política partidária, cultural, industrial, ela se decide quase que exclusivamente em São Paulo. É São Paulo o jogo da grande decisão sobre a sorte e o destino do Brasil e de milhões de brasileiros. Dado o caráter desse desenvolvimento capitalista que marginalizou regiões inteiras, entre as quais o Nordeste, mas aqui no Sul mesmo, Santa Catarina, a perda de posição relativa do Rio Grande do Sul, que é um estado de peso relativo econômico e industrial de tradição política, também perdeu importância, de tal maneira que isso também ocorre na Bahia, como também ocorre em Pernambuco, né? E também ocorre no Pará, na região norte, que é um outro estado poderosíssimo, muito importante. E aí você veja que o Lula deu uma verdadeira surra em Bolsonaro no primeiro turno. Né? Como em todo no Nordeste, mas na Bahia foi muito contundente. Foi. E o ACM Neto, ele se comportou de maneira tímida, como vocês sabem. Mas é claro que o DNA dele é um DNA da direita brasileira, desde o de Antônio Carlos Magalhães, desde a ACM, que foi, durante a ditadura e a transição para a democracia, uma figura de proa da estabilidade burguesa e dos interesses da classe dominante, e mais particularmente dos interesses dos Estados Unidos, porque o ACM Neto era não só um anticomunista, mas o ACM, né, o avô, era não só um anticomunista fervoroso, como era um cara de alinhamento total com a Globo e com os interesses dos Estados Unidos. Embora parecesse uma figura oligárquica, fora de uma certa modernidade capitalista, mas ele expressou como ninguém, na sua atuação política durante o regime militar, durante aquela ditadura de classe, na transição, e mesmo na democracia, depois com seu filho, que chegou a ser presidente da Câmara de Deputados, e agora a ACM Neto como o herdeiro dessa família de conservadores, apoiando o que existe sempre de pior na sociedade brasileira, ele mesmo teve que se moderar, dado a importância do Lula. Como o Zema, também lá em Minas Gerais, teve que se comportar no primeiro turno. Mas agora, para a ACM Neto, não tem alternativa, porque ele sabe que o Jerônimo, segundo as pesquisas, está na frente, e que foi a pesquisa de ontem, dia 23, hoje é dia 24, quando nós estamos tendo essa conversa aqui. Ele teria 10% dos votos úteis, né? Válidos, né? Na frente do ACM Neto. E nesse contexto, veja que eu acabei não registrando de forma clara, o voto nulo, que nós estamos preconizando a nível nacional e também aplicando nos estados, ele tem essa característica, Marco Aurélio, a esquerda precisa entender duas coisas fundamentais. Primeiro, que a diferenciação no voto tem que ser uma diferenciação de perspectiva política clara, e que nós não poderíamos nos omitir diante de um movimento de massas, de uma corrente de fortalecimento na sociedade brasileira em que os trabalhadores estivessem representados. Mas nem a chapa petucana, Lula e Alckmin, e de outro lado Bolsonaro, pode representar os interesses dos trabalhadores. Exatamente. Eu não voto. As pessoas dizem, Nildo, mas por que tu não vota no Lula? Eu digo, porque o Lula não é o que tu quer. Eu disse, não, eu não voto no Lula pelo que ele fez. Eu sei que o desenvolvimento capitalista é desigual. E sei que a desigualdade de classe que atravessa o país, ela também está organizada numa desigualdade regional, o caso do Norte e do Nordeste brasileiro em relação ao Sul e o Sudeste, e, de outro lado, uma desigualdade racial gigantesca. Está claro, isso, os dados são eloquentes a respeito, ninguém duvida disso. A grande questão é como é que se soluciona tais desigualdades. E, nesse contexto, se soluciona se tiver em curso, se nós impulsionarmos uma revolução brasileira. Isso pode parecer até quixotesco, mas eu recupero aqui que Dom Quixote de La Mancha é precisamente a necessidade da utopia. Sem um programa utópico, nós não avançamos na luta, nós ficamos dançando as valsinhas
e as músicas alternativas que a classe dominante nos dá. Ora através de Jerônimo, ora através de ACM Neto. De um lado com o Lula, de outro lado com o FHC. Depois com a chapa tucana contra o protofascista. Esse não é o nosso baile, essa não é a nossa partitura, essa não é a nossa música, esse não é o nosso horizonte. E a grande questão, tanto aí para a Bahia quanto para o terreno nacional, Marco Aurélio, é o fato que a eleição não está conseguindo incidir sobre a dinâmica política. Veja, eu quero deixar aqui que não é indiferente votar ou não votar. Não é indiferente votar nulo ou votar num candidato. Mas, em todos os casos, o que nós estamos vendo é que a dinâmica eleitoral de votar num candidato, apostando num programa, ou para evitar o fascismo, não consegue tocar na dialética, na dinâmica que nós entramos no país. Essa é a novidade. Essa é uma novidade terrível de constatar, mais difícil ainda de aceitar. Por isso, muita gente está vendendo ilusões. Vendendo ilusões que se o Jerônimo ganhar, é melhor para o povo da Bahia. Vocês, professores, que experimentaram o Rui Costa aí de tudo quanto é tipo, e durante um domínio petista durante longos anos, sabe a situação dos professores. Não tem direito à ilusão. Vocês não têm direito à ilusão. Como nós aqui, observando, desde Santa Catarina, tampouco. E o mesmo vale a nível nacional. Então, eu digo, Marco Aurélio, que eu não brigo com ninguém que queira votar na chapa petucana. Mas eu peço um silêncio obsequioso. Ou seja, vote, mas não explique as razões, porque aí a situação complica. Porque quando as pessoas começam a explicar as razões, Marco Aurélio, elas vão exibindo as suas ilusões, percebe? E elas deixam de analisar as transformações no Estado, na economia, na cultura e na luta política operadas em 14 anos dos governos petistas. Os governos petistas praticaram políticas sociais que se aproximam daquilo que eu chamo uma digestão moral da pobreza, é um pouco acima da caridade católica, de caráter religioso, mas é muito aquém do que um liberal poderia dizer a conquista da cidadania, tanto em saúde, quanto em educação, quanto no que diz respeito ao salário mínimo, nas políticas sociais no auge do Bolsa Família, que o petismo tanto defendia, se gastou 0,47% do PIB, nem 0,5%. No mesmo ano, o Lula destinava 10%, 9%, 11% para o pagamento das dívidas públicas que enchem de poder e dinheiro as classes dominantes. E como eu sempre fiz a crítica da digestão moral, que é algo muito diferente de uma conquista de cidadania para uma perspectiva de liberal de esquerda, eu vejo agora que tanto Temer, que é um liberal e corrupto, quanto esse protofascista, a serviço dos Estados Unidos, que é o Bolsonaro, manteve o Bolsa Família. E a esquerda liberal, comandada pelo Lula, está na difícil situação de, nos debates, na propaganda eleitoral, ter que explicar que o Bolsa Família, que o auxílio emergencial, etc., fazem parte de um esforço da esquerda liberal no Congresso. Por quê? Porque são programas tão fáceis de aceitação para a burguesia que ela pode manter esse tipo de programa de maneira precária, como faz o próprio fascista, né? Sem incluir na LDO, sem fazer reservas, sem dar uma garantia de uma permanência no programa, mas eu afirmo categoricamente, se a classe dominante decidir tirar o auxílio emergencial com o atual nível de emprego, de queda da renda e de baixos salários, nós vamos ter uma convulsão no país, seja lá qual for o governo. As massas trabalhadoras no Brasil não se assemelham a um bando de ovelhas, a um rebanho de ovelhas. Nós somos diferentes. Nós temos a propriedade da indignação, da crítica, da reflexão e da rebelião. E eu acho que aí na Bahia vocês estão... Eu entendo as particularidades, por exemplo, a importância de uma decisão para outro lado, no que diz respeito, por exemplo, à vida dos professores, à administração da saúde da escola, que é sob comando do governo do Estado, mas vocês sabem o quanto vocês sofreram sob o látigo e o cinismo do petismo aí. Não foi brincadeira. E vocês têm a minha completa solidariedade, a minha reflexão. Eu acho que é um momento difícil. Eu queria te dizer o seguinte, Marco Aurélio, finalmente. As paixões eleitorais, eu gostaria que, depois da eleição, as paixões políticas fossem tão vibrantes, tão fortes, depois da urna. Porque até aqui na urna, por isso que eu digo, eu não brigo com ninguém que vai votar no Lula. É claro que eu critico quem vai votar em Bolsonaro, mas eu não brigo com ninguém que vai votar no Lula,
apoiado no quê? Nas ilusões de que o Lula pode barrar o fascismo, de que a vida vai melhorar, que os pobres serão melhor tratados. Eu não acredito nessa ladainha, porque ela não encontra amparo nos dados, na avaliação concreta de 14 anos dos governos petistas, que não só fizeram uma gestão moral da pobreza, fazendo com que a classe trabalhadora aceitasse migalhas num país rico, como os trabalhadores perderam em grau de consciência e organização, como nunca na história política do país durante os 14 anos do governo petista. Os sindicatos deixaram de ter ativismo. Os partidos de esquerda deixaram de ranger os dentes. Os movimentos populares se transformaram em comitês eleitorais que querem a mera representação de mulheres, de negros, de LGBTs, de trabalhadores do campo e da cidade, numa conformação dentro do Congresso Nacional que é cada dia mais à direita, tal como eu preconizei que seria. E agora está todo mundo reconhecendo que, de fato, a direita avançou nessas eleições. Eu vi, a propósito desse cinismo do ACM aqui, de se declarar pardo aí na Bahia, né? Sim, olha, exatamente. Se fosse aqui em Santa Catarina, talvez ele até passasse, pela composição étnica daqui, você sabe. Mas da Bahia é um dado de oportunismo e cinismo com a questão racial que é tão importante, que é verdadeiramente mostra que a classe dominante ela não tem, ela não vacila em ser cínica, em exercitar esse cinismo à luz do dia como uma arte de iludir, como uma arte de enganar. Então, veja, eu sei que tem todas essas questões estaduais, etc., que são particularidades nossas, de um país continental, mas que não podemos aceitar como horizonte uma ideia de uma cidadania de segunda classe, ou a ideia de que poderíamos conquistar a cidadania dentro do sistema capitalista. Essa possibilidade não é dada nos países da periferia capitalista. E é por isso que a gente mantém uma posição de reflexão crítica e de radicalismo político diante de uma hora que exige cada vez mais reflexão crítica e cada vez mais um radicalismo político que tem que ser nas organizações populares, nos sindicatos, nas vanguardas políticas, porque o que nós da RB pretendemos, Marco Aurélio? Nós pretendemos a constituição de uma vanguarda política que recupere essa iracúndia que agora aparece no terreno eleitoral para quando as urnas cessarem, para quando voltar aquela pasmaceira da República Burguesa, administrada por petistas ou tucanos, por liberais corruptos como Michel Temer, ou como protofascistas, igualmente corruptos como Bolsonaro. De tal maneira que nós temos que passar a ter, finalmente, uma visão para além do eleitoral. E é isso que a grande maioria das pessoas, nesse momento, há uma semana das eleições, ainda mantém todas as ilusões no terreno eleitoral. E nós sempre advertimos sobre isso. Lamentavelmente, a vida tem dado cada vez mais razão para as teses da Revolução Brasileira. E eu aproveito essa conversa que nós estamos tendo aqui, a oportunidade de te conhecer, ainda que pela via remota, para ter essa discussão aberta, franca, não só agora até domingo, mas, sobretudo, depois, porque as contradições e os antagonismos que nós temos na sociedade brasileira não podem ser solucionadas dentro da ordem burguesa. E o horizonte do socialismo e da revolução tem que ser recolocado para as maiorias baianas e brasileiras aqui e agora, sem vacilação. Eu acho que esse é o desafio político meu, teu, do nosso povo, que nós haveremos de realizá-lo tão breve quanto possível. E para aqueles que duvidam, eu sempre, observando a cena histórica do Brasil, da América Latina e do mundo, aquelas revoluções, meu caro Marco Aurélio, que parecem absolutamente improváveis, impossíveis, chegam no momento que elas se tornam absolutamente necessárias. E é nessa hora que nós vamos precisar de mentes lúcidas. Gente como você, vários professores aí na Bahia, que não vacilam em atuar em consequência e expressar essa iracúndia do povo brasileiro, que é carregada de violência, de miséria, de exploração e de submissão nacional diante dos Estados Unidos, que avançou muito, né? A concepção hoje que anima e que dá força a Bolsonaro é a concepção de um capitalismo utópico, um capitalismo do empreendedorismo. E, no outro lado, nós não temos uma ideia-força, que só pode ser a ideia da revolução social, a ideia da Revolução Brasileira, o programa da Revolução Brasileira, que, diga-se de passagem, Marco Aurélio, tem uma grande legitimidade. Ou vocês acham que um baiano feito, Marighella, entregou sua vida por causa de um programa Bolsa Família? Não! Esses heróis que começam lá com o 4 de julho baiano,
Eles entregaram suas vidas e atuaram em consequência para redimir o Brasil da miséria, não para fazer uma digestão moral da pobreza, para colocar o Brasil de pés juntos, soberano, um país socialista e revolucionário, que, se fizer a sua Revolução Brasileira, vai ter um impacto na história universal maior que o que a China teve em 1949 e só comparável com a Revolução de 17 russa, ou com a grandeza da Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana feita no Caribe, em 59, num pequeno país caribenho, teve uma repercussão extraordinária. Imagine uma Revolução Brasileira. É por ela que nós devemos lutar, é por ela que nós devemos brigar. Portanto, eu não me incompatibilizo com ninguém que queira votar no Lula. Eu vou de voto nulo, consciente de que até agora trabalhei pela Revolução Brasileira e depois da eleição vou continuar trabalhando pela Revolução Brasileira. Esse compromisso com a causa da Revolução é que está ausente nesse processo eleitoral, que é tão empobrecido e que dá vantagens estratégicas para a direita brasileira e para a sua burguesia. Isso aí, professor Nildon Ourix, estou falando aqui, professor Nildon, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Queria agradecer e gostaria muito de agradecer todos os esclarecimentos que foram trazidos aqui, essas reflexões. Estamos precisando ouvir mais sobre isso, e eu espero que após o domingo 30, justamente as paixões elas se voltem a discutir esses ideais, essa utopia, que é o que eu estou aqui esperando com muita ansiedade. Eu tenho já dito aos colegas, os camaradas do PSOL, inclusive aqui na Bahia, eu quero saber o que faremos assim que terminar o 30 de outubro, porque nós vamos precisar rever todo esse processo, discutir e reconstruir algo que sumiu, ou essa vanguarda, na verdade, que é tão necessária nesse momento. Muito obrigado, Nildo. Gostaria de deixar um grande abraço para você, agradecer aí mais uma vez, e suas considerações aí para os seus camaradas baianos. Meu estimado Marco Aurélio, foi um prazer imenso ter essa conversa contigo. Um abraço para todos. Eu tenho grandes amigos aí da Bahia, grandes amigos. Camaradas com quem eu lutei durante muito tempo, os camaradas petroleiros, como meu amigo Nelson, mesmo Jorge Almeida, que está no PSOL e está votando Lula, com o qual tem essa divergência, que vai acabar na segunda-feira que vem, o deputado estadual Hilton, que eu também tenho apreço, vários camaradas aí, gente de outros partidos de esquerda, do PSTU, do PCB, com quem eu tenho relação. Eu estou convencido, Marco Aurélio, que a esquerda, essa esquerda hegemônica, essa esquerda que tomou conta do PSOL, hegemonicamente liberal, que fez esse papelão de aderir ao lulismo sem um programa, sem critério, com questiúnculas, basicamente com questiúncula, como o teto dos gastos, que foi olimpicamente desrespeitado pela burguesia, sem uma identidade própria, unicamente em busca de mandatos e de garantia do fundo eleitoral e do fundo partidário. O partido, o PSOL, portanto, que você menciona aí, ele passa pela regra de barreira, pela cláusula de barreira, mas ele perde ideológica e politicamente. Um partido que cresce no parlamento, ainda que de maneira muito marginal, não garante a luta dos trabalhadores. É uma ilusão supor que o parlamento, a Assembleia Estadual aí, as câmaras de vereadores e aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional pode defender os trabalhadores. Os trabalhadores terão que recuperar o seu partido. E, no caso concreto, para referendar o que você diz aqui, criar uma vanguarda política, que não necessariamente será exitosa eleitoral, terá êxitos eleitorais, mas que será fundamental para discutir com as maiorias, com os trabalhadores, o programa da Revolução Brasileira e uma nova praxis política, que passe longe dessa simulação parlamentar que tanto nos consome e tão poucos nos traz. E os professores, termino com um recado para aqueles que te acompanhem pela causa que você trabalha aí. Os professores, nós costumamos achar que o nosso trabalho de educador já é em si mesmo uma militância. O sujeito da Paulo Freire ou da Marx aqui na universidade, ele já acha que está na militância. E eu digo que claramente não. Quando um professor, numa escola básica ou média, aí na Bahia, da Paulo Freire, ou autores críticos, ou Vygotsky, ou aqui da Marx, só estamos trabalhando e somos pagos para isso. A militância é outra coisa. A militância requer, para além do nosso trabalho profissional, um trabalho político em favor da Revolução Brasileira. Esse é o sentido de uma nova praxis. Esse é o sentido de uma nova militância.
aquela antiga militância que nós criamos durante a ditadura, em oposição a uma ditadura de classe que oprimiu, matou, exilou, baniu brasileiros e oprimiu o nosso povo, ela se esgotou na emergência daquilo que cinicamente a classe dominante chamou uma nova república. Isso está tudo apodrecido. Agora nós precisamos de um novo radicalismo político e precisamos de uma conduta de militantes e, sobretudo, de professores que escrachem a fronteira crítica, que exerçam a crítica sem limitações de ordem alguma, porque a direita está aí todos os dias exibindo o seu egoísmo de classe e o entreguismo no país. Os professores precisamos novamente reativar nossos sindicatos, colocar nossa iracúndia e trabalhar por uma educação brasileira que é uma educação de natureza socialista. Só pode se realizar no socialismo. Não se realizará nem com Jerônimo, nem com ACM Neto, nem com Lula, nem com Bolsonaro na esfera federal. Não se realizará. Isso eu asseguro categoricamente. Então, meu caro, não há hora para desesperança, é hora para lucidez, para firmeza. E como eu sempre digo, Marco Aurélio, adiante, e à esquerda sempre, meus camaradas. Tomara que a vida nos reserve a possibilidade de nos encontrarmos aí na Bahia para uma longa conversa e uma longa atividade. Forte abraço para você e para todos os professores de Bahia. Abraço, professor Nildo. Um abraço aos colegas, aos camaradas aqui do estado da Bahia e além Bahia também, que certamente esse vídeo chegará. Um abraço e até o próximo vídeo.